Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Olá, mais uma vez, obrigado por sua companhia. Estamos aqui de volta com o podcast Cultura e mais uma vez falando do episódio Turismo Acessível. E, redundantemente, mais uma vez conversamos com Gisele Brandão. Gisele Brandão, que é uma pessoa cega, uma pessoa muito interessada em viagens, uma viajante. Opa! E, acima de tudo, uma pessoa que desfruta das viagens como ninguém. Gisele, seja muito bem-vinda. Como é viajar sem enxergar? Mais uma vez, olá a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. Aqui vamos nós. A pergunta é: como é viajar sem enxergar? Olha, desculpa, mas eu não sei como é viajar enxergando. Então, para mim, viajar sem enxergar, eu vou contar como eu viajo, né? E aí as pessoas vão ter que Você sabe que compra abstrair. passagens, que entra em aeronaves e que entra em lojinhas, respira como os demais seres humanos. Pois é. E como eu também nunca viajei enxergando, eu não sei se dá tanta diferença assim. É óbvio, né? Eles vão estar vendo tudo e eu não vou estar vendo nada, a não ser pelos olhos dos amigos em questões visuais. Mas assim, olha, Ed, eu acho, as pessoas até já me perguntaram, mas por que você vai viajar? Você não vai ver as paisagens, você não vai enxergar as coisas. Meu, pra gente é tão normal, o importante é você estar lá, né, estar num lugar diferente, comidinhas diferente, ouvindo outras línguas, ouvindo outros sons, outros cheiros. E aí tem uma coisa que você conhece muito melhor que eu, né, a audiodescrição te coloca praticamente quase em pé de igualdade com as demais pessoas. Aí você vai me perguntar: "Ah, mas então você sempre viaja com alguém que enxerga para te audiodescrever tudo?" Não, eu vou dizer que não. Mas assim, a gente procura ter bons relacionamentos, né, bons amigos, planejamento financeiro, para você quando dá, sempre que possível, viajar com alguém que enxerga, né, para tentar ter mais descrições possível. A pessoa também não é um contratado seu, a não ser que quando a gente viaja com um guia turístico, que também é muito bom, né. Então assim, eu diria que existem algumas categorias de viagem. Quando você está sozinho é uma coisa, quando você está sozinho contra o cego, a experiência é outra. Quando você está acompanhado de pessoas que enxergam e que têm afinidades com você, é o melhor dos mundos. Quando você está com pessoas que enxergam, mas já aconteceu, depois eu conto, que não estão tão afinados com você, é uma frustração só, tão pior ou quase igual você estar viajando sozinho. E quando você tem uma pessoa que enxerga e tem um guia turístico junto, é o top do top, né. Então vamos falar um pouquinho de cada um. O que que você É, acha? pois é, eu queria de cara já saber de você como se dá essa questão do frigobar. Frigobar é uma coisa que é um equipamento que tem uma relação muito forte com viagens, com hospedagens, etc. Então, no caso de quem viaja sozinho, existe uma dificuldade real em escolher entre as latinhas e garrafinhas que estão no frigobar. Não se tem uma solução para isso, o que pareça. Às vezes você quer uma cerveja e a lata do suco é igual. Quem que Às nunca abriu uma vezes coisa errada, né? é. É o seguinte, quais os cuidados e precauções que são recomendáveis antes e durante uma viagem? Especificamente na questão do frigobar, só para a gente não perder ela, o que eu faço quando é um frigobar? Primeiro, assim, tem hotel que não se importa em que você peça para a recepção e eles te levem.
Isso é importante. Tem hotel que não se importa, até porque o cara já traz com um copinho de gelo, com limão espremido, quando é algum refrigerante, alguma coisa assim, né. Mas quando é o Posso caso pergunta? Posso é, abrir exato. esse É, sim, sim, tem essa pergunta, a gente responde, às vezes sim, às vezes não, ok. Mas o que acontece? Quando eu preciso, por exemplo, saber, eu quero água com gás e não a água sem gás. Eu pergunto para quem me levou até o quarto, ou peço para ir alguém até o quarto e deixo mais separadinho o que eu quero beber com certeza. Olha, eu quero beber a cerveja, então eu vou colocar a cerveja em uma posição diferente das outras latinhas iguais. Não, eu quero beber a Coca, eu quero a água com gás. Então, assim, quando eu quero alguma coisa específica, aí eu já peço para a pessoa e mudo de lugar, até bagunço um pouco, provavelmente, né, a ordem das coisas, mas a gente deixa em um lugar que eu vou saber reconhecer quem é quem. Quando existem muitas garrafinhas diferentes, aí é mais fácil, mas quando tem todas as latinhas iguais para cerveja, suco, cerveja e refri, aí você tem que, ou bebe qualquer um, se você não se importa, ou realmente conta com a ajuda de alguém. Então, realmente o frigobar é sempre importante, se você tem alguma coisa específica, agora, uma gambiarra, né. Gisele, reflita comigo. Nós estamos discutindo aqui, no âmbito do turismo, do acessibilidade no turismo, peço que muita gente, inclusive os hoteleiros, os empresários, pouco pensaram nisso, porque a gente não tem uma solução. Então eu queria Pouco aproveitar, ou nada por pensaram, nada, né. eu, eu queria aproveitar essa oportunidade de estar conversando com você e muita gente escuta o nosso podcast. Nós estamos demandando uma solução, não é? Básica e que para as pessoas que enxergam é óbvia. As pessoas Abriu, não viu, pensaram, consumiu. as pessoas Né? não pensam nisso, porque é muito básico. É muito básico. E aí você não pode também estar chamando o tempo todo, Não, etc. Né? não, não. Sim. Mas deixa eu contar para você, dessa última viagem que eu fiz para Brasília, me surpreendeu no quarto, o banheiro tinha aqueles vidros, né, aqueles vidros grandes de shampoo e de condicionador, e estava escrito em braille no suporte: "Cham e Conde". Olha que maravilha. Espero que o vidro esteja, espero que o vidro tenha sido colocado no suporte certo, né, porque também tem isso. Às vezes a pessoa que colocou lá nem se ligou que tem que ser o eu acredito que Para que são colocou aqueles sinais, exato, né? e é do Exato. ladinho, entendeu, assim. Mas Mas olha, mas você já trouxe um exemplo positivo, acho. mas veja, e uma coisa simples, muito simples, escrito no suporte se é condicionador ou se era shampoo e o frasco dentro, uma coisa básica que para quem enxerga nem nunca parou para pensar, mas para um cego significa uma autonomia imensa. O elevador fala naquele hotel e quando você desce, importante, além de ele anunciar o andar, você consegue passar a mão, que eu sempre falei, uma coisa básica, às vezes você não consegue ter um elevador que fala, às vezes acontece, né, Sim, difícil, você coloca plaquinhas nas portas do elevador indicando o andar. Sabe sim, assim, são coisas claro, né, na porta do quarto faltou um número. Isso sim, faltou o número, que também é simples. São coisas simples, colocar uma plaquinha com o número da porta, em braille no quarto. Gente, para quem é cego faz tanta diferença, e é uma informação que as pessoas que enxergam sempre tiveram, né, isso que eu falo. Imagine você chegar no hotel que todas as portas dos quartos são brancas, que não tem número nenhum. As pessoas se apavoram quando eu falo isso, mas essa é a nossa vida em geral. pois é, pois é. Mas esse cuidado deve ser. Bom, eu acho que nós precisamos reivindicar, e nós fazemos isso o tempo todo, e é preciso que o trade turístico se toque, né, com relação a isso. Porque, antes de mais nada, é uma questão de direitos. Não é? Mas, Gisele, vamos falar um pouco mais sobre. Não companhias aéreas agora, mas o que é que você nos falaria sobre o que é melhor, o que é mais recomendável, quais são suas experiências em É, viajar acompanhada? sim, sim, né. Eu acho assim, eu gosto das 2 coisas. O que eu prefiro é uma coisa, né, mas nem sempre é possível. Eu sim prefiro viajar com um amigo que enxerga, né, meu esposo também não enxerga, então,
eu agradeço a Deus sempre por isso, porque nós temos uma colega que viaja muito com a gente, ela enxerga, ela tem afinidades, ela já aprendeu a descrever as coisas sem muito esforço, né. Então, eu acho que para mim isso é o ideal, tá, o ideal, mas nem sempre é possível, nem sempre você tem um amigo, nem sempre você tem dinheiro para pagar, um guia, né. E você vai deixar de ser feliz por isso? Não, não vai. Então, assim, já viajei também com meu esposo, só nós 2. O que eu acho é que você tem que aí, planejar os objetivos da viagem, né. Uma viagem de exploração para um lugar desconhecido, que você vai conhecer coisas novas, se você for com uma outra pessoa que também não enxerga ou ir sozinho, você vai ter bastante perda de informação, né, porque você não conhece. Então, assim, eh, é possível até eu conheço colegas que fazem, mas, assim, eu sou exigente quanto à qualidade das informações que eu tenho. Então, assim, se eu cheguei numa cidade antiga, por exemplo, se eu cheguei lá, vamos pensar em Paris, entendeu, até eu me ambientar na cidade para conseguir aproveitar, vai demorar, e muitas vezes eu não tenho esse tempo, eu tenho 30 dias de férias no ano só. Então, assim, as pessoas passam 4 ou 5 dias em Paris, uma semana que seja em Paris, e assim, se eu for só em 2 cegos, o que a gente vai aproveitar mais? Vai ser os restaurantes, né, vai ser os restaurantes, você vai começar a andar nas redondezas, mas, se eu tiver com alguém que enxergue, a pessoa vai começar a passear mais comigo, a gente vai sair, né, vai conhecer, vai ter condições de atravessar a ponte do Sena, sentar na beira do Sena e entender a cidade, entender que você tem a vista da Notre Dame, que você tem um barquinho passando, tudo bem, eu escuto o som, mas ela vai me contar, é um barco que tá assim, assado. Então, assim, são experiências diferentes. A gente tem que, eh ver qual que é o nosso objetivo na viagem. Agora se eu já fiquei num resort só com meu esposo, a gente queria descansar, então assim, era piscina, comida e mais piscina, e mais passeio, e mais relaxamento, e descanso, e guarda-sol, e espreguiçadeira. Aí você tinha todos os funcionários que te auxiliavam, e foi muito bem aproveitado. A gente ficou até foi interessante, porque a gente ficou parte no resort com minha cunhada que enxerga, e parte do resort com sozinhos, né. E nós aproveitamos, essa foi uma viagem bem legal para fazer essa análise, né. E assim, nós aproveitamos muito com ela, né, a gente passou pelo resort inteiro com ela, passeamos pela vilinha do resort lá, e quando a gente ficou sozinho, os funcionários já nos conheciam, a gente foi explorar da nossa maneira, também foi legal, a gente usou o soundscape para andar meio que nas trilhas, do resort, assim, e andamos por umas trilhas mais entre o mar e o resort, um pouco mais desertas, assim, quando o pessoal do hotel descobriu, ficaram loucos com a gente, falaram que era perigoso, mas foi muito divertido para nós 2. O pessoal do hotel, como a gente estava sozinho, levavam a gente para alguns lugares de carrinho de golfe, e com a minha cunhada não levava, porque a gente ia a pé com ela. Então, assim, teve as experiências boas das 2 maneiras, com quem enxerga e só nós 2 sozinhos, porque aí os funcionários tinham que interagir mais com a gente, e passear de carrinho de golfe é sempre legal. E com quem enxerga você não passeia, você foi passear porque estava só em cegos. E então, assim, as experiências podem ser boas das 2 maneiras, mas o que eu sempre falo, precisa planejar, precisa ter muito, ser comunicativo com as pessoas, saber pedir ajuda, saber agradecer, pesquisar sobre o hotel. "Ah, eu não sei o que tem nesse hotel". Ok, se você não sabe porque você não enxerga, então você vai ler sobre o hotel, e aí é mais fácil você pedir para alguém: "Olha, aonde é a sauna? Me leva até a sauna. Olha, aonde que é a piscina? Me leva até a piscina". Só que assim, você já pesquisou, você está no controle da informação, e é mais fácil para você buscar pela informação. Mesma coisa se você está numa cidade sozinho, né. "Olha, eu sei que nessa cidade tem um restaurante legal, é longe daqui, como eu chego até lá? Olha, eu sei que nessa cidade tem uma praça muito bacana, que tem fontes, como é que eu chego até lá?". Só que você já pesquisou, então você não fica dependente, de alguém que enxergue te passar as informações, você vai atrás das informações.
Isso eu acho muito importante. A gente correr atrás das informações. Tem alguém que enxerga? Ótimo. Muitas vezes nas viagens, inclusive, sou eu quem guia a pessoa que enxerga. A gente vai fazer isso. Olha, vamos abrir o Maps, estudar como é que chega lá. E o planejamento é junto. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Fale um pouco sobre. Você destacaria uma cidade em que você, de pessoa cega, pessoa que não enxerga, você lembra de um atrativo, até mesmo uma cidade como um todo, que diz assim, poxa, eu estou em casa, do ponto de vista da orientação, da mobilidade, da informação. Lembra de alguma assim? Depende, porque assim, o que acontece? Todas as cidades que você chega, você tem pouco tempo para ficar, você não vai conseguir ter uma autonomia boa. Então, assim, vai depender se você tem tempo para ficar na cidade. Eu acho que se você tem tempo para ficar numa cidade, mais de 2, 3 dias, você tem condições de começar a passear por ela sozinho. Senão, 2 dias para ir embora não funciona, assim, entendeu? Não funciona. Você, não dá conta de conhecer como as pessoas que enxergam. Para mim, pelo menos, eu entendo dessa forma. Então, muitas cidades vão ser bem plausíveis, desde que você tenha tempo para explorar. Por exemplo, no Brasil é mais fácil porque é só a língua, no exterior vai ter que tem ainda a questão da barreira da língua. Então, eu acho que muitos destinos são acessíveis, desde que você tenha tempo para explorar, né. Por exemplo, Londres é uma cidade que está cheia de metrô, você consegue ir pra tudo quanto é lugar de metrô, mas não é fácil, porque você não entende a linha. Assim, é um mapa do metrô de Londres gigantesco, mesmo para quem enxerga, se perde. Então você precisa de um tempo de ambientação. É tudo muito relativo, então, né? Exato, exato, assim. E Mas é possível. deixa eu tentar descobrir aonde você não foi, você planeja futuramente visitar. Como é que está a sua agenda aí para 2023, 2024, 2025, 2026? Olha, tem muitos lugares que eu não fui ainda, né, eu fui pra pequena parte do mundo, então eu diria que tem o mundo inteiro para eu pra eu passear, mas focando mais. Acredite se quiser, eu ainda não conheço Portugal. O quê? Uma brasileira que viaja e não conhece Não, não. Portugal? Eu não conheço algumas partes do Brasil, bastante coisa ainda que eu gostaria de conhecer do Brasil, mas assim, focando um pouco no exterior, né. Não conheço o Peru, né, quero conhecer sim o Peru. E o leste europeu também ainda não, eu fui rapidinho para a Croácia, mas, tem umas coisas bem legais naqueles setores, assim, tem que esperar agora a questão da guerra, tudo, então também não é um destino que está muito em pauta. Mas eu acho que, olha, acho que talvez Portugal esteja bastante em pauta, eu quero voltar mais para Itália de novo, que Itália é muito bom. Eh, um destino, assim, você não perguntou, mas eu vou falar, assim, veio na minha cabeça agora. Outra coisa, né, para deficiente visual, muitas vezes, é legal destinos que são diferentes, tá. Um destino bem diferente, que eu me emociono de ir lá, já fui lá 2 vezes e é muito, mas não dá assim, não recomendo que vá sozinho, porque é perigoso, é Veneza. É muitas pontezinhas sobre canais, vielas, eh e é uma cidade diferente. Para quem enxerga é diferente, para quem não enxerga também é bem diferente, porque não é só vista. Você sente os canais, você sente as pontes, você sente as ruazinhas. Então assim, eh, se alguém procura um destino diferente, eu acho que Veneza é uma coisa, que quase não tem lugar nenhum, assim. Claro, algumas outras cidades têm canais, mas não como Veneza. É uma das coisas bem diferentes que eu, enquanto cega, assim, curti muito só por estar lá, porque conseguia sentir toda essa diferença, né. Eh, é uma Pois dica é, que eu dou, que é uma coisa diferente. é, nós estamos conversando com a Gisele Brandão, ela é, por excelência, uma viajante interessada na cultura, na geografia, nas artes, na história.
Gisele, nós já falamos de frigobar, eu queria que você traçasse assim, desse alguns toques para quem trabalha com o turismo, que recomendações você daria? Aí vale tanto para hospedagem, como viagem, como passeios. Quais as recomendações que você deixaria para as pessoas atenderem convenientemente pessoas com deficiência? Deficiência visual, né? Vamos focar um pouquinho em deficiência visual, porque a gente não tem tanto conhecimento para falar das outras deficiências, né? Então, até porque, assim, a questão muitas vezes de rampa, de acesso, essas coisas, as pessoas, para elas é mais comum, ela acha que se ela fizer uma rampa, está resolvido o problema da acessibilidade. E para o cego, a rampa muitas vezes não se faz nem necessária, né? O cego que assim, que está sozinho, que anda bem, não tem problema nenhum com escadas, em geral, né? Não tem problemas. Então, focando um pouquinho só na pessoa com deficiência visual, que é o que eu acho que a gente consegue falar um pouco mais, né? Com mais experiência de vida. Primeiro, se você encontra uma pessoa cega viajando sozinha, já é alguém com certa, aspas, emancipação. Então, não, assim, é uma pessoa adulta. O que ela precisa é de informação que ela não tem. Então, por exemplo, chegou num hotel, coisinhas básicas, assim, das informações, olha, elevador fica tal em tal lugar, o restaurante em tal lugar, mas sempre se dispor, olha, se você precisar, liga para o número tal, entendeu? Que alguém te auxilia, porque muitas vezes no começo, por mais que a pessoa tenha uma boa mobilidade, se o hotel é muito grande, as pessoas que enxergam vão se orientar pelas plaquinhas, pelo modo visual. E a gente, para se orientar em coisas muito grandes, por exemplo, de primeira, não é fácil, mesmo que a pessoa tenha uma boa mobilidade. Assim, tem hotel que para você chegar do quarto até o elevador, você tem que andar uns 2, 3 corredores. E a pessoa que enxerga vai fazer isso por orientação visual. Então, é sempre importante se dispor. A pessoa que está andando, viajando sozinha, cega, sim, ela precisa do apoio logístico das pessoas. Não é o tempo todo, não vai sobrecarregar, até porque não necessariamente vai ser sempre, vai ser muitos, né? Então, a gente já andou bastante em resort. Quando a gente chegou em Cancún, no México, as colegas não estavam lá ainda, então a gente teve que se virar sozinho. E no restaurante, alguém vai ter que te orientar, você não conhece o buffet, você não sabe onde estão as mesas, você não sabe se as mesas estão vazias ou não. Então, você vai precisar de um funcionário, de alguém para te auxiliar. Então, é importante que os hotéis e restaurantes sempre se disponham a isso. Esse é parte do atendimento. Aí sim, coisas básicas que não existe. Por exemplo, eu vou pedir o meu cartão, um cartão eletrônico para abrir a porta do quarto, né? Isso lá em Brasília, a pessoa também fez na hora, entendeu o que eu precisava. Você precisa, por exemplo, se estiver sozinho, colocar algum sinalizador no cartão para você entender qual que é a posição correta do cartão, para você não ter que ficar perdendo tempo colocando um lado ou outro até abrir a porta. Seria muito importante se tivesse em braille o número do quarto das pessoas, o número nos andares. São todas essas informações que as pessoas que enxergam precisam, nós também precisamos. Ah, é bom ter piso tátil? É bom. Mas muitas vezes num corredor que é reto, que não tem muita coisa no meio do caminho, você nem precisa de piso tátil, você consegue se orientar. Então, assim, pensar em deixar um cego hospedado em um quarto que seja um pouco mais de fácil acesso. Entendeu? Assim, então eu vou colocar num quarto no térreo. Não, cego não tem problema com escada, em geral. Entendeu? Assim, você pode perguntar à pessoa. E importante, pergunta o que a pessoa precisa. Você precisa de um quarto no térreo? A pessoa fala: não, eu pego de boa elevador, eu pego de boa escada. Acredite, não fica questionando, mas será? Bem lembrado. Né? E em passeios, de novo, assim,
muitas vezes você vai precisar de um braço, ou se não é um lugar perigoso, de alguém que te guie, ó, pode ir reto aqui num grupo, entendeu? O grupo interage muito, mas sim, se é lugar novo, o cego precisa da informação que ele não tem, e muitas vezes essa informação é alguém guiando. Não tem como fugir disso, gente, não tem como. Eu queria poder andar em todos os lugares sozinha, autonomamente, mas se eu não enxergo e o lugar é novo, e eu não tenho tempo para aprender, eu vou precisar de orientação, vou precisar de um braço, de um guia, ou no mínimo de alguém. Olha, vai reto aqui, eu estou por perto de você. Olha, agora a gente está passando isso, agora vem uma ponte, vem aqui. É, 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 é fato, né? A gente, em lugares novos, a gente não consegue ter autonomia total. O Sem que você dúvida. pode Sem falar? dúvida, é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, que é importante. Gisele, eu queria lhe convidar para a gente fazer uma espécie de ping-pong aqui, um bate-pronto, pergunta e resposta. Assim, ó, num restaurante de um hotel, você acompanhada e o serviço é self-service, você pede que a pessoa faça o seu prato e fica aguardando, ou você acompanha essa pessoa para perceber mais os cheiros e sabores daqueles do cardápio em si? É, quando é um restaurante pequeno, que o self-service é poucas opções, são poucas opções no self-service, assim até é fácil. A pessoa pode ir lá, eh, pegar o meu prato e fazer, mas e me trazer na mesa o prato. Em geral, eu prefiro acompanhar, ou seja, o funcionário, o garçom que está me servindo, para ele falar o que tem, ou a própria pessoa. Muitas vezes, se a pessoa é bem tem uma boa desenvoltura, porque às vezes a pessoa já teve amigos meus que não dão conta de falar para mim, colocar no meu prato e colocar no prato dele, tá. Tem pessoa que pede: "Olha, eu vou me atrapalhar", então daí faz o meu prato com acompanhando a pessoa, e quando a pessoa tem prática, a gente inclusive pode ir segurando os 2. Eu seguro o meu prato ou a minha bandeja, vou seguindo a pessoa, ela vai me falando. Então, já rola as 2 coisas. Em geral, eu acompanho a pessoa no buffet. Ok, agora, nos passeios, nos roteiros das cidades, você prefere contratar city tours, passeios, ou você prefere fazer autonomamente, descobrindo os lugares? Quando eu tenho money suficiente, eu prefiro contratar um city tour. Aí, o ideal, eu gosto sempre de contratar um city tour, né, um city tour ou, se tiver condição financeira, um guia privado é melhor ainda, mas a gente sabe que é caro o serviço, não é sempre que a gente tem condições. E daí depois, se eu tô com quem se tem tempo, eu gosto de revisitar algumas coisas, assim, alguns locais, que eu mais gostei. Mas por que eu acho importante o City Tour? Porque eu acho sempre que as informações vêm mais completas, né. A não ser que eu tenha tempo, que eu vá ficar muito tempo numa cidade, que dá tempo de eu pesquisar e explorar, eu sozinho ou eu com mais alguém. Mas geralmente nas férias para o exterior, o tempo é curto, então o City Tour ele acaba, atendendo melhor, porque você tem mais informação. Ou quando você está com um colega que mora no local, também é bom, né, também, ainda assim, muitas vezes o City Tour é mais completo, eu acho mais completo. Ok, para a compra de passagens, você prefere ou você se utiliza da mediação de uma agência de viagens ou você sai fuçando a internet e compra diretamente de quem está fornecendo o pacote ou a passagem? Primeiro, né, dificilmente eu vou conseguir sair fuçando, porque os nossos sites de companhia aéreas são péssimos em acessibilidade, tá. Você deve saber tão bem isso quanto eu, né, que é muito difícil você conseguir fazer uma pesquisa de passagem, com tranquilidade, pesquisar é sempre um sofrimento, né. Então, quando é uma passagem, eu peço, faço uma cotação com o agente de viagem, principalmente se é passagem internacional, principalmente com essa bagunça agora das companhias aéreas, mais seguro você fazer cotação com uma pessoa internacional, é mais seguro você fazer uma cotação com agente de viagem. Mas sim, eu peço, geralmente, quando eu não consigo fazer sozinha, para um colega dar uma pesquisada, para essa mesma colega que viaja comigo, dar uma pesquisada para ver se o preço da agência de viagens não está muito acima do do que comprar no site, né.
Também ligo às vezes para as companhias, por mais que eu não vá comprar na companhia, porque tem taxa de serviço por telefone, tem algumas que não tem, algumas internacionais não têm, mas também eu ligo para as companhias e peço para o atendente fazer uma cotação para mim. Então, eu uso todas as formas possíveis. Bom, como eu já falei e nós já conversamos sobre frigobar e outras peculiaridades das viagens. O Ed está interessado no Tô. frigobar. Vamos ter que ter um frigobar acessível pro Ed. Isso. Mas sabe assim, uma maneira de ter frigobar acessível é como eles fizeram com o condicionador. Talvez ter Os compartimentos, algumas né? posições, né, alguns compartimentos com braille. Cerveja, refri. Tudo bem que aí não vai saber qual que é o refri, mas assim, eu acho que dá para. Aí você coloca por ordem, né? Se você tem um compartimento que cabe 3 coisinhas, você sabe que a primeira é Coca, a segunda é Fanta e a terceira é um Guaraná, né? Já ajuda bastante. E não é difícil colocar braille nos compartimentos, é só questão de projeto. Isso. Olha, então continuando essa série de perguntas simplórias, quando você viaja, você dorme com luz acesa ou com luz apagada? Geralmente há uma discussão sobre acompanhantes, né? Porque os dois estão no mesmo quarto e se deparam com esse dilema. Como é que você age nesses momentos? Olha, no meu caso específico, tanto faz, porque eu não tenho mais visão de luz. Mas os acompanhantes, sempre que viajaram comigo, também dormiam de luz apagada. Então não teve muitos incidentes com a luz. O que acontece? A minha colega sempre ela fala: olha, posso acender a luz do abajur? Te atrapalha? O meu esposo ele tem resíduo visual, né? Então, educadamente, ela avisa ele: olha, eu vou acender a luz, tá? Ou eu aviso: olha, você já está deitada, posso apagar todas as luzes? Pode. Então, assim, é sempre esse combinado, né? Esse combinado, assim, ela avisa quando precisa de luz para não. Meu esposo é um pouco fotofóbico, então ela posso acender? Pode. E eu aviso quando eu vou apagar para não ficar toda perdida no escuro. Um dia eu viajei com um amigo que enxerga e me descuidei e deixei o celular ativo. E aí você sabe, né? O nosso celular, Sim. ele fala, vamos dizer assim. E aí, 10, 11 horas da noite, mensagem disso, mensagem daquilo. Aí ele, Ed, você poderia desligar o seu celular? Quer dizer, Ah, tem isso também, né? Ou usar tem. o fone de ouvido, mas nesse caso foi que eu Não, deixei ao deixa léu, né? ligado mesmo. Acontece. Volte meia as notificações. Eu mesmo, eu ativo o não perturbe de noite para eu mesmo não ser acordada com mensagens de notificação. Só que tem gente que não atrapalha, que o sono não é perturbado por isso. Talvez você seja uma dessas pessoas e o seu colega, Não. então. Mas assim, é Ah, meu Deus, eu falei importante. muita bobagem hoje, mas tudo bem. É bem importante que quando você vai viajar, mesmo com amigos ou com prestadores de serviço, o diálogo é sempre interessante, né? As pessoas não podem ficar com vergonha, achando que vai magoar o outro. Você tem que trocar ideia bem clara. Funciona muito a gente viajar com essa nossa colega, porque a gente já fez esse pacto. Gente, olha, tem uma coisa que está te incomodando, chega e fala: olha, eu não tô afim de ir naquele lugar porque eu tô cansada. Olha, eu não gostei disso. Fala de boa, né? A gente precisa ter esse pacto com as pessoas, de conversar sem muito Para chegar a um melindre. entendimento, claro, claro. Exato, de boa, nossa. Eu geralmente, quando vou me hospedar, eu passo por uma situação que é a seguinte. Tudo bem, a gente faz o check-in, etc., e o atendente ou a atendente vai entregar a chave ou o cartão do quarto. Mas você não imagina, é um momento de 10, 15 segundos de extremo silêncio. Por quê? Porque geralmente eles levantam a mão e apontam para a gente o cartão ou a chave. Aí eu fico imaginando que ele ainda está providenciando e ele deve estar provavelmente imaginando que eu. Bom, não vou nem dizer. Mas assim, é uma situação incrível. Eu queria já aproveitar e deixar essa dica para. Se você é um atendente ou uma atendente de balcão, um atendente, qualquer que seja o negócio, se o seu cliente é uma pessoa cega, toque na mão dele, entregue na mão dele. Não apenas suspenda a mão, estire a mão e mostre o cartão do quarto ou a chave.
É uma dica. Não sei se você resolve isso de outra maneira, Gisele. Eu nunca parei para pensar, assim, nunca aconteceu nenhum episódio que me fez refletir sobre isso, mas sim acontece o tempo todo, né? E isso que eu falei, talvez aqui eu aponto muito a mão para frente, eu coloco muito a mão para frente, então as pessoas acabam colocando as coisas na minha mão, porque eu estico a mão para frente, né? E é uma boa dica também essa que você falou. Fala, olha, está aqui o seu cartão, avise a pessoa que você está colocando, ó, está bem na sua frente, estou te entregando. Né, que a pessoa vai esticar a mão e aí você coloca na mão dela. E essa dica que eu faço de colocar um durexzinho, uma fitinha na posição do cartão também é bem interessante. Mesma coisa, os garçons. Avisem quando vocês trouxeram a cerveja, quando vocês trouxeram as coisas, porque às vezes a gente pode até derrubar. Você está conversando e não sabe que um copo, uma tulipa de cerveja, que é comprida e alta, chegou, você pode derrubar. Então, Comigo eu já reclamei, poxa, mas que demora. Tava lá. Né? Aí quando eu peço, olha, aquela cerveja que eu pedi, está aí, senhor. Sabe, cara? Quer dizer, primeiro que a cerveja de alguma forma já esquentou, segundo, eu passei aquele período de, sei lá, 10, 15, 20, 30 segundos, 1 minuto, aguardando o que eu já tinha recebido. Parece ser muito bobo isso, Gisele, mas são detalhes que fazem muito a diferença, né? Tanto para um lado, né, para você que é uma cliente, quanto para o atendente que já desenrola a situação, né? E os dois saem satisfeitos. Exato, e não tem constrangimento, né? Não tem constrangimento, assim. É um acontecimento bem rapidinho, tá? Só para você ver como acontece. Uma vez eu cheguei no ponto de ônibus, não é nem só de viagem, né? Isso é acessibilidade mesmo. Eu pedi ajuda para alguém. Eu percebi que tinha uma pessoa ali, né? Me avisa quando parar um ônibus. Sabe aqueles pontos que passa vários ônibus, né? Me avisa quando vir um ônibus, tá? Não sei o quê. Aí eu escutei que tava vindo um ônibus. Né? Eu falei, eu acho que é o ônibus. A pessoa não me avisou. Que sacanagem. Eu vou tentar parar, né? Quando eu parei, eu percebi, nossa, a pessoa, além de não me avisar, ainda não sai da frente para eu entrar no ônibus. Quando eu percebi, era uma árvore. Ia demorar essa informação, viu? Era uma árvore de um tamanho pequeno, assim, que era. Eu percebi que era algo, mas não era uma árvore, não era poste, né? Era uma árvore de uma altura de uns 2 metros. E eu pensava, caramba, que pessoa antipática que não fala comigo, Que frieza. ainda não sai da frente para eu embarcar. Fica meio que no. E era Pô, árvore. Gisele, que maravilha. São tantas histórias, tantas experiências. São experiências que nos inspiram, né? Porque quem está nos escutando vai certamente se encorajar a viajar. Quem está nos escutando e que trabalha com turismo vai perceber sobre essas recomendações. Eu acho que isso é muito bacana. Gisele, nós estamos finalizando aqui nosso bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez por essa conversa que nós estamos tendo aqui. E para finalizar, eu queria que você falasse do destino do dia, o que você recomenda, que você acha que foi legal. Eu gosto muito de Caldas Novas, mas o Hot Park não é muito acessível, né? O Hot Park em Caldas Novas, então eu tenho que falar dele porque meu Como é o marido Hot já. Park? O Hot Como é? Park é um parque aquático, né? Um parque Sim. aquático, assim. Meu marido, eles não deixaram meu marido descer de um tobogã. Era só tobogã ou era toboágua? Não lembro, porque eles falaram que era muito alto, era perigoso para ele, né? E a gente tava com quem enxerga. Se estivesse sozinho, não tinha chance nenhuma, né? Com quem enxerga foi assim. Para você entrar nos toboáguas, você tem que ficar andando a longas distâncias, numas escadas de pedra, é ruim. Não, o Hot Park eu não gostei muito, não quer dizer que não seja, alguma pessoa pode gostar, mas os hotéis de Caldas Novas, a gente foi a alguns hotéis muito gostosos, né? Assim, você fica na piscina de águas quentes, o pessoal do hotel é muito bacana. Resorts em geral, já fui no Sauípe, né? Que é grande, é um resort, é uma vila, lá que eu te falei da vila. O pessoal costuma atender muito bem, né? O pessoal costuma atender muito bem. São passeios um pouco mais assim, não é tão de exploração, é para você curtir o resort, né? Principalmente piscina e restaurante, e tem animações, tem shows na própria vila. Esse é possível cego e sozinho, entendeu? Até porque o pessoal do restaurante, o pessoal do hotel dá um apoio, né? Dá um apoio, porque
para você ir até os shows, assim, é uma caminhadinha, uma vilinha. Mas é seguro, você aprende o caminho também, é cheio de gente, tem ônibus que vai da vilinha e faz esse ponto a ponto entre os hotéis e os pontos turísticos da vilinha, então é bem legal. No Brasil é fácil por conta da língua, né? Então, assim, a gente também está acostumado com o nosso jeitão aqui do Brasil. Eu preciso conhecer mais ainda o Brasil, eu quase conheço mais lá fora do que o Brasil, por uma questão de planejamento mesmo, né? Apareceu as oportunidades, eu não quis perder as oportunidades. Mas é importante sempre você se planejar, como eu sempre falo, se planeje, seja bacana com as pessoas, legal com as pessoas, agradeça as pessoas, procure informação, tenha sempre a informação de antemão para você saber onde você quer ir e o que você quer fazer. Acho que isso é o mais importante, entendeu? Porque se você já tem informação, é só você buscar como você chega até ela. Eu tenho um lugar, é isso que eu falo. Eu sei que tem um circo. Então você já sabe que existe esse circo. Você não vai ficar esperando as pessoas te contarem que tem o circo. Então, tudo bem, né? Que o circo a gente precisa de audiodescrição para entender as coisas, mas você sabendo que aquilo já existe, você precisa de alguém que te leve até lá, que te ensine o caminho. Entendeu? E talvez se você não tivesse pesquisado, essa informação não ia chegar até você. Porque para quem enxerga é mais fácil. Então eu sempre falo, se você não enxerga, busque pela informação, seja planejado, pesquise, seja uma pessoa prevenida. Que maravilha, uma conversa didática. Nós estamos finalizando agora de verdade, Gisele. E para finalizar de maneira bem gastronômica, eu queria que você desse uma dica de comida. Onde você comeu algo interessante que você recomendaria? Pode ser na Escandinávia, pode ser no Japão, pode ser em Madrid, pode ser em Guaratuba. Fale-nos sobre uma comida. Ai, difícil, eu tô pensando. Comida. Vou falar sobre um doce. Na Holanda tem bastante aqueles waffles com Nutella. Aqui no Brasil também tem, mas é difícil de achar e é muito caro. Lá você tem, em qualquer lugar, você tem aqueles waffles com Nutella ou com chocolate. A batatinha belga é muito boa, que você acha também em Amsterdã. Batatinha, aquelas batatinhas fritas bem sequinhas, que é difícil de achar no Brasil. Né? Lá você tem, naquelas filas, as pessoas fazem filas para comprar essas batatinhas. Isso são comidinhas de rua, né? Comidinhas mais de rua, assim, para você comer na mesinha da rua, sentar. E os restaurantes no exterior, tá? Uma dica. Restaurante italiano no exterior, geralmente é uma comida barata e boa. Diferente dos nossos restaurantes italianos daqui, que muitas vezes é um pouco mais pomposo, no exterior você tem muita comidinha italiana, que é comida simples da população local e é bom. Então, assim, você não sabe o que comer lá no exterior, procura um restaurante italiano que você vai achar algo simples com preço bacana e que vai te atender. Isso é bem importante saber. Porque a gente já passou apuros na Suíça, por exemplo, e o que salvou foi o restaurantezinho italiano. E em qualquer lugar do mundo você vai achar um restaurantezinho italiano que vai servir boa comida por um preço um pouco mais acessível. Mais uma vez, muito obrigado, Gisele, e até um outro bate-papo. Até, obrigado, agradeço novamente a oportunidade. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.